Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vimos com a rúbrica Maquilha e Explica. Neste vídeo vou falar-vos um pouco sobre primers, sobre primários, sobre aquilo que aplicamos entre a pele e a base. E não só. Portanto, vamos começar por desmembrar um pouco o que é que existe no mercado sobre primers, vamos falar o que é que funciona para cada tipo de pele, funcionalidade de primer, seja olhos, lábios, rosto. E antes de mais, como já sabem, subscrevam o nosso canal para poderem ver mais episódios deste Maquilha e Explica. E não só, sigam-nos nas nossas redes sociais e fiquem por aí para perceberem melhor sobre como funcionam os primers. Depois de uma boa hidratação de pele, né, nós temos que nos preocupar com a nossa pele, seja de fora para dentro do que de dentro para fora. Nós temos que aplicar um primer. Nem toda a gente segue essa regra, mas por exemplo no meu caso eu tenho que aplicar primer para no dia seguinte não ficar com a cara completamente cheia de borbulhas. Existem demasiados primers no mercado que têm um tipo de funcionalidade, pronto, digamos antes assim. Vou começar um bocadinho por falar sobre primers de rosto, que existem em 4 tipos. Matificantes, iluminadores, redutores de poros e coloridos. Ou seja, os matificantes são muito utilizados em peles oleosas, não é? Porque matificam a zona T, por exemplo, o que também pode ser utilizado nas peles mistas, e ajudam a diminuir o brilho ao longo do dia e controlar um pouco a oleosidade da pele. Enquanto que os iluminadores funcionam muito bem em pele seca, ou seja, funcionam bem porque dão aquele glow para que a pele fique e aparente ser muito mais saudável daquilo que é. Em relação aos redutores de poros, pode ser utilizado por peles mistas e peles oleosas, se não estou em erro, e funcionam, lá está, como redutores de poros. Visivelmente os poros ficam fechados e muito mais bonitos, ou seja, quando aplicarem a base não vão ter pontos sem base, digamos assim, e vai ficar uma maquilhagem muito mais bonita. Em relação aos coloridos, os coloridos funcionam um bocadinho para esconder vermelhidão, olheiras, que é no caso dos corretores e primers de olhos, imperfeições, nós muitas vezes utilizamos para esconder uma borbulha, não é? Depois de utilizar, por exemplo, uma corzinha verde, não é? Visto que a borbulha está vermelha, nós colocamos um tonzinho verde, deixamos atuar um bocadinho para ficar um tom mais neutro e depois colocamos corretor, por exemplo, vou mostrar o corretor para os olhos ou até a base, e vai disfarçar imenso o facto de vocês terem ali uma borbulha, ou seja, ela visivelmente vai desaparecer e isso é muito bom, não é? Porque em algumas alturas, se nós queremos esconder um pouco o que é que vai por baixo da nossa base. Lá está, os primers funcionam um pouco para esconder o grão da pele, as partes vermelhas que acontecem no dia a dia, não só a rosácea. Lá está, o primer prepara não só o que vem a seguir, não é? A base, por exemplo, as sombras, no caso dos lábios, os batons, mas ajuda-nos imenso a criar uma película protetora para agressões. Por exemplo, eu, no meu caso, já utilizei um primer num dia em que, não sei se funciona, eu não queria pôr base, coloquei só o primerzinho na pele e a pele ficou impec. Nem parecia que tinha as imperfeições que tenho, as borbulhas, ficou completamente uniforme. E lá está, posso falar um pouco mais sobre, por exemplo, o primer matificante, porque eles quase sempre são à base de silicone, ou seja, não só reduz a oleosidade, mas também torna a pele uniforme, uniformiza a tez, ou seja, nós ficamos com uma pele maravilhosa, como nós queremos atingir. Portanto, eu vou-vos falar um pouco, por exemplo, de primers. Este primerzinho é da NYX, é à base de água, se não estou em erro, e é em spray, ou seja, cria uma película protetora à base de água. Não sei muito bem como é que isto funciona, mas tem resultado. Matificantes, lá está, já falei este da Kiko e estezinho da NYX, que ajudam imenso a esconder a oleosidade da pele e este reduz imenso
e visivelmente os poros. Ou seja, nós conseguimos atingir uma maquilhagem perfeita e duradoura com estes primers. Um que é especificamente para redutor de poros é o Pore Filler. Existem também da Benefit, existem montes de marcas que têm isto. E lá está, não vou voltar-me a repetir, mas um bom primer, apostar em primers, faz com que não tenhamos que estar constantemente a tratar da nossa pele, porque a base, os pós, se acumularem nos nossos poros, vão trazer imensos problemas, vão trazer imensas borbulhas, imensas infecções, e nós não queremos isso. Nós não queremos ter que andar a tratar e colocar imenso produto, seja para corrigir as borbulhas, produtos específicos para borbulhas. Nós não queremos isso, nós queremos que a nossa pele se mantenha saudável e para isso o primer é uma grande ajuda. Existe sim, de facto, alguns maquilhadores que passam esse passo à frente, mas na minha opinião eu acho que um primer é sempre benéfico para a nossa pele. Em relação aos primers de olhos, existem vários tipos. Existe este da NYX, por exemplo, é líquido, existe líquido em creme, não é? Funciona muito bem, matifica e uniformiza a zona da nossa pálpebra, ou seja, tira um pouco a vermelhidão que existe na nossa pálpebra e conseguimos esfumar muito melhor as sombras duram um imenso tempo, podemos intensificar a duração e a intensidade da sombra, a cor, digamos assim, e existem também alguns primers, que estes são em creme, são também da NYX, este é simplesmente de cor, tem uma corzinha, ou seja, é a cor da nossa pálpebra. Nós aplicamos e uniformiza a tez da pálpebra. E temos estes. Estes são perolados, ou seja, estes primers vão fazer com que sombras mate, eu já experimentei, ganhem vida e ganhem brilho, ou seja, de repente, do nada, uma sombra mate passa a ser uma sombra shimmer ou satin, ou seja, fica com um tomzinho acetinado. Outro benefício, digamos assim, que podemos tirar da sombra perolada, do primer perolado, é que ajuda a intensificar as sombras acetinadas e com shimmer. Em relação a primers de lábios, eu não tenho nenhum neste momento, já tive. O primer de lábio, posso dizer que aqui tinha um assim deste género. Ou seja, tirava toda a nossa coloração labial e poderíamos, sei lá, criar um novo contorno do nosso lábio. Os batons ficavam com a cor exata daquilo que são, por exemplo, os meus lábios, em alguns batons, consegue modificar a cor. Por exemplo, posso dizer que um batom Bordeaux nos meus lábios ficam um pouco mais acastanhados e nota-se que não estou a tirar partido do batom, portanto eu na altura colocava um primer de lábios, ou seja, apagava os meus lábios e voltava a fazer uns novos. Muito estranho isto. Existem também primers para pestana. Ok, é um bocadinho estranho eu estar a dizer isto, mas existe e de facto funciona, ou seja, alongam os fios, protegem os fios das agressões e criam uma camada, preparam o fio para a colocação da máscara de pestanas. Não é tão agressivo para as pestanas e não só, ajuda-nos também a com que a máscara de pestanas não se transfira para os nossos olhos, ou seja, ao secar, elas ficam lá, direitinhas, sossegadinhas no cantinho delas e não chateiam mais nada nem ninguém. De facto, lá está, o primer, seja para rosto e para olhos ou para lábios, ajuda-nos a criar, a brincar ainda mais com a maquilhagem do que se não utilizarmos. Posso dar um grande exemplo, eu se não utilizar primer, ao fim de uma hora e meia, eu noto que a minha pele perdeu o brilho, a base fica completamente estranha, a minha pele absorve a base de uma maneira doida, enquanto que se eu utilizar um primerzinho, isso não acontece tão rapidamente, ou seja, consigo ter melhores resultados, eu consigo ter a maquilhagem quase intacta durante 4 a 5, 6 horas no máximo. E isso é muito bom, por exemplo, para quem vai sair à noite e quer que a maquilhagem esteja em pack da meia-noite até às 6 da manhã, ali a curtir. Portanto, deixo-vos aqui a minha opinião sobre os primers, um bocadinho como é que eles funcionam. Estejam atentos, vão sair muitos mais episódios sobre este Maquilha e Explica.
Em todos os vídeos vamos ter os temas, como vocês já sabem, portanto subscrevam, estejam atentos a mais dos nossos vídeos, digam-nos o que é que acham sobre os nossos conteúdos e até ao próximo vídeo.